falei, eu preciso mudar, eu sou ruim, eu sou pecador, eu sou viciado em droga, eu sou viciado, eu preciso mudar. O problema está comigo, não está com meu pai, não está com a minha mãe, não está com as pessoas, o problema sou eu sou o problema, eu preciso mudar. Eu queria convidar você nessa manhã a abrir comigo a sua Bíblia no Antigo Testamento, no livro do profeta Isaías, Isaías capítulo número 6, se você trouxe a sua Bíblia, por favor, abra comigo no livro do profeta Isaías, Isaías capítulo de número 6, se você está aí com a sua Bíblia no celular, por favor, abra também, ou acompanha conosco aqui, nós vamos estar passando para você, mas antes disso, antes de lermos a palavra do Senhor, queria que você falasse com essa pessoa que está ao teu lado assim, olha, o tema de hoje é visão de avivamento. Eu tenho certeza que Deus vai abrir os teus olhos hoje, para que você possa contemplar um verdadeiro avivamento, amém? Amém, queridos? Amém. Glória a Deus, diz assim a palavra do Senhor para nós, nessa manhã, o tema visão de avivamento, Isaías capítulo 6, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Amém, queridos? Vamos repetir esse último pedaço do verso 8. Eis-me aqui. Pode ficar melhor, hein? No 3, hein? 1, 2, 3. Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Até o final do culto, eu quero que você repita isso, mas não somente porque eu te pedi para repetir, mas porque verdadeiramente você entendeu a mensagem de hoje, para que você possa ir. Amém? Queridos, Isaías, ele era um homem da nobreza, ele era um profeta que nós falamos que ele era um profeta palaciano, ele era um profeta que vivia no palácio, porque além dele ser profeta, ele era primo desse rei que acabara de falecer. Isaías, ele era da nobreza, Isaías, ele era primo do rei Uzias. A vida dele, o ministério dele mudou em um tempo de crise. E o capítulo 6 vai falar desse momento onde Isaías está vivendo talvez o seu pior momento, é um momento de crise. E ele começa dizendo, olha, no ano em que morreu o rei Uzias, os meus olhos viram o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono. No momento de maior crise para Isaías, no momento de maior crise para a nação do Reino do Sul, que é composta pela tribo de Judá e pela tribo de Benjamim, foi o tempo em que Isaías viu o rei. As crises, muitas vezes, ela é um divisor de água na minha vida, as crises, às vezes, é um divisor de água na sua vida e também na nossa história,
Muitas pessoas que estão aqui hoje, elas nasceram de novo por causa de uma crise. Muitas pessoas que estão aqui hoje, elas conheceram Jesus porque elas passaram por uma crise. Muitas pessoas só estão aqui hoje porque elas estão talvez vivenciando algumas crises. E algumas pessoas pensam que o ministério de Isaías começou aqui. Algumas pessoas dizem, olha, Isaías começou o seu ministério através do capítulo 6, depois do capítulo 6. Isso não existe. Isaías já era profeta. Isaías, ele já profetizava. Isaías, ele já tinha uma voz de autoridade sobre o povo. Aqui no capítulo 6 vai falar de uma visão que mudou a vida de Isaías, vai falar de uma visão que mudou o ministério de Isaías, vai falar de uma visão que mudou a intimidade de Isaías com Deus, vai falar de uma visão que Isaías experimentou e que mudou toda a sua trajetória. A Bíblia vai dizer isso aqui, nessa visão, ele recebe o chamado, e o chamado veio em um momento de crise, em um momento de muitos conflitos, em um momento que não era um momento favorável. Eu já aprendo aqui, nessa introdução, algo com Deus tremendo. São nos momentos de crise que Deus se manifesta. São nos momentos de crise que Deus nos chama, são nos momentos de crise que Deus nos dá destino, são nos momentos de crise que Deus muda a nossa rota, são nos momentos de crise que Deus muda a nossa trajetória, são nos momentos de crise que Deus nos faz enxergar algo que nós não estamos enxergando, são nos momentos de crise que Deus confirma o nosso chamado. Quem sabe é no momento de crise que Deus vai confirmar o teu chamado, quem sabe é no momento de crise que Deus vai abrir os teus olhos espirituais, quem sabe no momento de crise que vai vir um avivamento, quem sabe no momento de crise que virão novas experiências, quem sabe no momento de crise que você vai ter discernimento espiritual, quem sabe no momento de crise é que o céu vai se abrir para você. Então aqui Isaías está vivendo um momento de crise, o momento é um momento ímpar, é um momento singular. Entenda, esse momento que ele está vivendo, para você entender o capítulo 6 aqui, eu vou explicar para você o contexto disso aqui. Era um tempo de crise, por quê? Porque Uzias reinava sobre o reino do sul, e durante 52 anos, Uzias reinou. Durante quantos anos? 52 anos, um homem começou a reinar. Então existiu uma estabilidade no trono. Uzias conseguiu estabelecer isso. Uzias foi um dos maiores reis de Israel. Depois de Davi, não houve rei como Uzias. Por quê? Uzias pegou uma nação quebrada, uma nação totalmente falida, e ele começou a potencializar essa nação, a ponto de todas as outras nações terem medo novamente do reino do sul. Por quê? Porque Uzias, ele foi um daqueles homens que ele inventou alguns materiais bélicos que eram usados depois daquela guerra, aquelas catatuba que pegavam aquelas bolas de fogo e lançavam a longa distância. Foi Uzias, foi no reinado dele que ele começou a inventar todo esse material bélico. O exército de Uzias era um dos maiores exércitos, tinham mais de 300 mil homens de guerra, de infantaria. Uzias, ele era um homem que revolucionou, e durante 52 anos, Uzias foi esse homem que trouxe paz para o povo de Israel, que trouxe paz para uma nação que começou a crescer, enriquecer, uma nação que começou a ter um diferencial entre as outras nações. A nação prosperou muito em Israel. Agora a nação está vivendo uma crise, porque Uzias morreu. Agora a nação, ela não tem um rei no trono, ela não tem um comandante para o seu exército, e para piorar, depois que Uzias morre, o reinado do norte, que é o reinado de Israel, agora quer invadir o reinado do sul. O rei da Síria era aquele homem que pagava imposto para Uzias. Agora ele está vendo que o trono está vazio, então ele quer invadir o reinado do sul, ele quer invadir a tribo de Benjamim, ele quer invadir a tribo de Judá. Ou seja, o reino agora está sendo confrontado, está sendo ameaçado. Então o Isaías está vivendo esse momento de crise. O rei morreu, o trono está vazio, o exército está sem comando, as nações que temiam agora não temem mais, porque o rei morreu. Então a nação está sem controle, e é nesse momento de crise, a crise está instaurada, e é nesse momento turbulento, é nesse momento de crise que Isaías
Isaías vai ao templo, que Isaías vai para a igreja, que Isaías vai cultuar, que Isaías vai adorar. Eu já aprendo outra coisa aqui nessa introdução. O lugar mais certo para você estar no tempo de crise é na igreja. O lugar mais certo para você estar no tempo de crise é na casa do Senhor. O lugar mais certo para você estar quando a situação adversa vem é na casa do Senhor. Então, se você chegou aqui, se você está vivendo um momento de crise, se você está vivendo qualquer momento adverso, você está no melhor lugar. O lugar onde Isaías foi no momento de crise, no momento da desconfiança, no momento da insegurança, foi na casa do Senhor. Eu quero declarar sobre você, irmão, que aqui é o melhor lugar para você estar, independente da circunstância que você está vivendo. Mas é nesse tempo aqui que nós precisamos entrar na casa de Deus. Foi assim que aconteceu quando você olha para a história de Asaf, lá no Salmo 73, a Bíblia vai dizer que Asaf estava com uma grande crise existencial, ele estava invejando os ímpios, a prosperidade dos ímpios, e ele chegou a pensar que não valia a pena servir a Deus, ele chegou a pensar que não valia a pena ser uma pessoa piedosa. Aí a Bíblia vai dizer, até que ele entrou na casa do Senhor. E quando ele entrou na casa do Senhor, e quando ele entrou no templo, os olhos, um nevoeiro que estavam nos olhos, caiu por terra e a luz se abriu. Quando Asaf entrou na casa do Senhor, ele entendeu o plano e o propósito de Deus. Sabe, querido, aqui nesse texto de Isaías, vai falar que Isaías teve 3 visões. Quantas visões? 3 visões. Foi a visão do avivamento. Foi o momento em que o avivamento chegou para a vida de Isaías. Foi o momento em que ele vivenciou algo depois de já ser um servo de Deus, depois de frequentar a igreja, depois de estar exercendo o seu ministério. Quem sabe eu estou falando com pessoas aqui que já tem uma caminhada com Deus, que já tem uma vivência, uma experiência ministerial, já conhece a casa do Senhor. Você se dedica no templo, você está no templo, você está em tempos de crise no templo, mas foi no momento desse que Isaías, ele teve uma visão de avivamento. A visão de avivamento mudou a vida do profeta Isaías. E eu tenho certeza, querido, que nessa manhã, se nós tivermos essas 3 visões, o avivamento pode chegar na minha vida, o avivamento pode chegar na tua vida. Amém? Qual foi a primeira visão que Isaías teve? Isaías teve 3 visões, e a primeira visão que Isaías teve foi uma visão do alto. Repita comigo, visão do alto. No versículo 1 vai dizer assim, olha, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Em outras palavras aqui, a terra está em crise, os tronos estão vazios, os tronos da terra estão vazios, mas quando eu olhei para o alto, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Sabe o que eu aprendo aqui, querido? Que as crises da terra não abalam o céu. A sua crise não abala o céu. O teu momento de adversidade não abala o céu. O momento que você está vivendo que é adverso não abala o céu. Aqui embaixo Isaías está em crise. Aqui embaixo o trono está vazio. Aqui embaixo a nação está sem comando. Aqui embaixo a nação está sendo ameaçada. Aqui embaixo tem um exército que não tem uma palavra de comando. Mas quando Isaías tem uma visão do alto, ele tem uma visão de que Deus, ele está sentado sobre um alto e sublime trono. Deus está reinando, Deus está sentado no lugar soberano. Sabe, querido, no momento de crise, você tem que olhar para o céu. A visão que você não pode perder é a visão do alto. Por quê? Porque aqui embaixo pode estar tudo fora do controle. Aqui embaixo pode estar tudo fora do lugar. Aqui embaixo pode estar tudo fora daquilo que você acha que é uma coisa realizável, que é uma coisa plausível. Mas quando você tem a visão do alto, você tem a visão de que Deus ainda está no controle, de que Deus ainda é soberano, de que Ele ainda tem todo o
controle nas suas mãos, Ele age quando pode, Ele faz aquilo que Ele quer, Ele tem o domínio de todas as coisas. Isaías, quando olhou para o trono da terra estava vazio, mas o trono do céu estava preenchido. Existia um Deus todo-poderoso, reinando de eternidade em eternidade. Eu quero trazer uma boa palavra para você aqui nessa manhã. A visão que nós temos que ter de avivamento é essa visão. Ainda que você esteja passando pelo pior momento da tua vida, a tua visão vai ser para o alto hoje. Hoje você vai ver Deus falando com você. Não se preocupa não, aí embaixo está em crise, mas aqui embaixo eu estou no controle, aqui em cima eu estou no controle. Aí embaixo é desespero, mas aqui em cima há tranquilidade. Aí embaixo você está em crise, mas aqui em cima tem adoração o tempo todo. Os anjos estão me adorando, estão declarando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A visão que me traz avivamento no momento de crise, no momento de adversidade, é quando eu olho para o alto e vejo Deus reinando, soberano, no controle de todas as coisas, meu irmão. Eu ia ficar muito preocupado se Isaías olhasse para o alto e falasse assim: olha, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi Deus andando para um lado para o outro, com a mão na cabeça, dizendo: e agora, o que eu vou fazer? Uzias morreu, ai meu Deus, e agora? A Síria vai invadir, o reino do norte vai invadir, o exército está sem comando, quem eu vou colocar no comando? Meu Deus, quem vai assentar no trono agora? Irmão, eu ficaria preocupado se o capítulo 6 de Isaías começasse desse jeito. Mas sabe como é que começa o capítulo 6? Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Trono simboliza governo. Trono significa autoridade. Trono significa poder. O que Deus estava falando com Isaías é o seguinte: Isaías, o momento do avivamento é a visão que vem do alto. Ainda que você veja tudo fora do controle aí embaixo, aqui em cima, nada foge do meu controle. Eu estou no controle de todas as coisas. Pode aplaudir a Ele, meu irmão. E o próprio Isaías, no capítulo 43, no versículo 13, ele vai dizer: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há nada que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Eu sou o Senhor, eu sou o Deus soberano. Aleluia! Ei, querido, fala com a pessoa que está ao lado dele, que está dirigindo a tua vida, irmão. É Ele que governa as nações, é Ele que governa a igreja, é Ele que governa a tua vida. Deus ainda está no controle de todas as coisas. Não tem nada que fugiu do controle do Senhor. Deus está no controle de todas as coisas, meu irmão. Ele não é pego de surpresa. Deus não fica em apuros. Pode ter uma luta aqui, pode ter um desespero aqui, pode ter crise aqui, mas o trono de Deus continua inabalável. Aleluia! A nação não tinha controle, a nação não tinha um rei. Isaías levanta a cabeça e vê o Senhor sobre um alto e sublime trono. E tem mais, ele não viu apenas Deus assentado sobre um alto e sublime trono, não. Ele viu Deus sendo adorado pelos anjos, e os anjos mais sublimes que há no céu, que são os serafins. E eles estavam adorando no trono, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Esses anjos tinham 6 asas, e com 2 cobriam o rosto, e com as outras 2 cobriam os pés, e com as 2 voavam. Eles usavam 4 para adorar e 2 para servir. Em outras palavras, irmão, primeiro você adora, depois você serve. Era o que os anjos estavam nos ensinando. Primeiro eu vou adorar, depois eu vou servir. Primeiro você curva diante do Deus, depois você serve. Primeiro você se prostra e depois você faz a obra. Não há serviço sem adoração, irmão. Todo aquele que serve adora. Todo adorador é um servo, e todo servo é um adorador. E os anjos estavam dando essa lição para Isaías: olha, eu estou adorando, mas eu estou servindo. Por quê? Porque com 2 eu estou adorando e com 1 eu estou servindo. Porque a adoração vem primeiro que o serviço. Você não veio aqui primeiro para servir, você veio primeiro para adorar. Você veio primeiro para cultuar. Você veio primeiro para receber uma palavra do Deus Todo-Poderoso. Quem recebe essa palavra e dá glória a Deus, irmão?
Eles não estão apenas proclamando o que Deus faz, mas eles estão proclamando aquilo que Deus é. Deus é santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. Não há nada melhor para curar as nossas crises interiores do que saber quem Deus é, irmão. No momento de crise, você tem que saber que Deus é, que Ele está no controle de todas as coisas. O avivamento vem quando você sabe quem Deus é e quão poderoso Ele é. O seu trono nunca será abalado. A Bíblia vai dizer, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Estava meditando isso, falando com a minha esposa ontem lá em casa, à noite. Falei, Joyce, isso aqui me chama tão atenção. O ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Sabe, querido, sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Vai haver momentos em que você irá perder o seu Uzias. Vou repetir. Vai ter momentos em que você vai perder o seu Uzias. O que é Uzias? Uzias representa tudo aquilo que é estável na tua vida. Uzias representa a estabilidade. Uzias representa o vento em popa. Uzias representa saúde, emprego, segurança. Uzias representa estabilidade. Durante 52 anos havia uma estabilidade. Durante 52 anos existia uma segurança. Durante 52 anos existia esse nível estável. Alguma coisa precisou morrer para os olhos de Isaías abrir. Irmão, olha o texto. No ano em que morreu o rei Uzias, Uzias morreu, visão espiritual abriu. Existem coisas na nossa vida que precisam morrer para os nossos olhos espirituais se abrirem. Existem coisas da nossa vida que só teremos experiências novas com Deus quando algumas coisas da nossa vida morrer. Pastor, por que eu não tenho experiências sobrenaturais? Porque talvez tenha algumas coisas vivas ainda que precisam morrer em você. E quando isso começar a morrer, os teus olhos espirituais começarão a abrir. Quem está entendendo isso, diga amém. E a pergunta que eu te faço nessa manhã é: o que precisa morrer para você começar a enxergar as coisas do alto na sua vida? O que precisa morrer para você ter essa visão do alto? Porque foi essa visão do alto que trouxe avivamento para Isaías. E essa visão de avivamento do alto veio quando alguma coisa morreu. Seus desejos precisam morrer, irmão, para você enxergar céus abertos sobre você. Fala, seja educado com essa pessoa que está do seu lado. Fala assim, olha, seus desejos precisam morrer para você enxergar céus abertos. Agora não fala não, deixa que eu falo. Sua carne precisa morrer para você enxergar céus abertos. Sua vontade precisa morrer para você enxergar céus abertos sobre você. Esse relacionamento que Deus já falou para você, mata, e você ainda não matou. Você precisa matar, para quê? Para você ver céus abertos sobre você. Esse negócio que Deus já falou para você, deixa morrer. Você verá céus abertos quando você vê, ou quando você permitir que isso morra. Sabe por que nós não temos visão privilegiada do céu? Porque nos apegamos àquilo que já passou, àquilo que já foi. E que dos céus se abrem quando eu permito que morra o que precisa ser mortificado na minha vida. Uma estação tem que ir para uma outra estação chegar. O que tem que morrer? O que você tem que deixar de lado para que você comece a ver os céus abertos sobre você? Sabe, querido, essa estação de crise vai dar lugar a uma estação de céus abertos. Quem recebe essa palavra aqui? Ei, olha aqui para mim. Essa estação de crise vai dar lugar a uma estação de céus abertos. Isaías viu uma coisa que eu falei com a minha esposa ontem. Eu falei, Joyce, Isaías viu o céu por dentro. Ah, querido, eu não sei se você está entendendo isso. Isaías viu o céu por dentro. Ele chegou naquele lugar aonde o trono se encontra.
Existem pessoas que enxergam o céu de uma forma artificial, de uma forma superficial, ou eles olham para o céu, olhando aquilo que o céu pode fazer. Isaías teve uma visão contemplada, Isaías teve uma visão favorável. Qual foi a visão? Ele enxergou o céu por dentro. Eu quero declarar sobre a tua vida aqui nessa manhã, você vai começar a ver o céu por dentro, você vai começar a enxergar o céu por dentro. É o céu por dentro, irmão. Você vai ver, oh meu Deus, que visão privilegiada, céus abertos sobre você, céus abertos sobre a tua casa, céus abertos sobre a sua vida espiritual, céus abertos sobre o teu ministério, céus abertos aqui nessa manhã. Hoje você vai enxergar o céu está aberto, o céu está aberto, a manifestação do céu virá, você vai enxergar o céu, visão que vem do alto, meu irmão. Isso traz avivamento. Oh, aleluia! Atos capítulo 7, versículo 56, Filipe está recebendo literalmente pedradas aqui. Filipe está sendo apedrejado, e a Bíblia vai dizer, no capítulo 7, no versículo 56, e eu vi os céus abertos, e o Filho do Homem à destra de Deus. Isaías, no momento de crise, vê céus abertos. Filipe, no momento de pedrada, vê céus abertos. Então entenda, o que você está vivendo está provocando o céu aberto para você. Ah, pega isso aqui, irmão. O que você está vivendo está provocando o céu aberto para você. Você nunca ia ver o céu aberto se não fosse essa pedrada. Você nunca ia ver o céu aberto se não fosse essa crise. Deus está permitindo o teu Uzias morrer. Sabe para quê? Porque tem céus abertos para você. Tem visão do alto para você. Você vai ver serafim, você vai ver querubim, tu vai ver arcanjo, irmão. Tu vai ver o céu do lado de dentro. E tudo aquilo que o céu é capaz de gerar para a tua vida, que o céu é capaz de gerar para você. Eu estou falando para você que o avivamento vem com uma visão que vem do alto. Agora, qual foi a segunda visão que Isaías teve? A segunda visão de avivamento que Isaías teve, primeiro, foi a visão que vem do alto. A segunda visão foi uma visão para dentro. Ah, querido, eu gosto disso aqui. Versículo 5, olha o que Isaías vai dizer: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Irmão, isso aqui é tremendo demais. Quando Isaías olha para dentro, quando ele tem uma visão para dentro, ele solta um ai. Ai de mim! Esse ai aqui é o mesmo ai de uma mãe que chora pela morte de um filho único que morreu. Vou repetir, esse ai de Isaías aqui, ai de mim, é um ai de uma mãe que chora pelo seu único filho que morreu. É um ai de angústia, é um ai de dor. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai de mim. Visão para dentro. Visão para dentro. Agora, por que Isaías está tendo essa visão para dentro, irmão? Porque até então, do capítulo 1 ao capítulo 5, Isaías estava distribuindo ais para todo mundo. Você olha no capítulo 3, aí Isaías estava falando assim: ai daqueles que bebem. Aí você vai no capítulo 5, aí no capítulo 5 tem pelo menos uns 10 ais. Ai daqueles que idolatram. Ai daqueles que bebem. Ai daqueles que se julgam maior do que todos. Ai daqueles que se soberbecem. Isaías só está falando ai, mas o ai para os outros. Vou repetir. Capítulo 3 e capítulo 5. Ai daquele que bebe. Ai daquele que adultera. Ai daquele que se ensoberbece. Ai daquele que enche a cara de vinho. Ai daquele que fala palavrão. Ai daquele, ai daquele. Quando ele tem uma visão para dentro, ele deixa de olhar o ai dos outros e começa a olhar o ai dele. Irmão, ai meu Deus do céu, isso aqui é muito importante. Isaías estava distribuindo ais para todo mundo. Ele enxerga o erro de todo mundo. Ele enxergava o pecado de todo mundo. Ele enxergava o defeito de todo mundo. Ele enxergava defeito em tudo e em todos, só não enxergava defeito nele.
Ele achava defeito em tudo, no relacionamento dos outros, mas no relacionamento dele ele não achava. Ele achava defeito no marido dos outros, mas no marido dele não achava. Ele achava defeito na esposa de todo mundo, mas na esposa dele ele não achava. Ele achava defeito na igreja de todo mundo, mas na igreja dele ele não achava. Quando ele tem uma visão de dentro, uma visão de avivamento, ele fala assim: ai de mim! Não é ai dos outros, agora é ai de mim, porque eu estou perecendo. Por quê? Porque eu reconheço, eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Isaías, ele está parando de ver o defeito em tudo e em todos. Quando Isaías vê Deus, quando Isaías tem uma visão do alto, quando ele tem uma visão do céu pelo lado de dentro, que ele vê a glória de Deus, ele para de enxergar o erro dos outros. Querido, sabe uma coisa que dói no pastor? É quando uma pessoa é capaz de enxergar o erro dos outros, mas não enxerga o erro dela. Quando a pessoa é capaz de falar dos outros, mas não fala dela. Isso dói no pastor, irmão. Fulana? Só o sangue de Jesus. Aquele namoro ali? Não vai dar certo. Aquele casamento ali? Já foi para as cucuias. O que está acontecendo naquela casa? O que está acontecendo naquele relacionamento? Está na hora de você falar alguns ais para você aqui hoje. Está na hora de você se preocupar menos com as pessoas e mais com você. Porque enquanto você está falando ais para fora, o avivamento não chega. Você está morrendo espiritualmente, você está morno, você está retrocedendo, você está recuando e não tem avivamento chegando para você. Está na hora de você falar mais ais para dentro do que ais para fora. Isaías entendeu. Ele chegou a essa conclusão aqui. Ele já não consegue olhar para as pessoas agora. Agora ele olha para ele e diz: ai de mim, Senhor. Quando você tem uma visão clara do céu, querido, você terá uma visão clara de quem você é. Vou repetir: quando você tem uma visão clara do céu, você tem uma visão clara de quem você é. Jó falou isso no capítulo 42: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. E porque agora os meus olhos te veem, eu me abomino e me arrependo no pó da cinza. Eu não sou nada. É o que Jó falou. Sabe, querido, quando você contempla Deus, você tem a mesma sensação de Pedro: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Quando você vê Deus, quando você tem uma visão de dentro, você fala igual a Paulo: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quando você tem uma visão de dentro, você fala igual a Isaías: ai de mim, eu vou perecendo, eu sou um homem de lábios impuros, eu sou pecador. Isaías aqui, irmão, ele é muito específico. Quando ele olha para dentro, ele enxerga a sua iniquidade, o seu pecado. E sabe qual é o seu pecado? Ele fala, ele dá nome para o pecado. Pecado tem nome, e você precisa dar um nome para o seu pecado. Ele fala: qual é o meu pecado? Meu pecado é a língua. Porque eu sou um homem de lábios impuros. Eu tenho uma língua impura. Eu falo o que não deve. Ai meu Deus do céu, papai. Papai. Sabe, eu amo Isaías, porque ele confessa. Ele podia falar assim: poxa, ai de mim que vou perecendo, porque eu negligencio a obra, e os meus olhos viram o Senhor. Ai de mim que eu vou perecendo, eu não dou valor à minha família como eu deveria dar, eu peco por isso. Ai de mim que eu vou perecendo, porque eu não exerço o que eu deveria exercer. Não, ele fala: ai de mim, porque meu pecado é a língua, meu pecado está aqui na minha boca. Querido, o homem, ele domina um leão, o homem domina um tigre, o homem domina, você vai esses circos aí, você vê o homem dominando feras. Agora, tem uma fera peçonhenta,
que se esconde na toca atrás da tua língua e dos teus dentes, que se chama língua. É uma fera peçonhenta. É a tua língua. Sabe, o maior e mais perigoso pecado é o da língua, irmão. É por isso que Tiago vai dizer que se você domina a sua língua, você é um perfeito varão. Está lá em Tiago. Se você domina a sua língua, você é um perfeito varão. O homem domina tantas coisas, irmãos, mas ele não consegue dominar a língua. Não consegue controlar a língua. Isaías não tinha noção da gravidade das suas palavras. Isaías não tinha noção da gravidade do seu preconceito. Ele só teve noção quando a visão do céu foi aberta para ele. E o que mais me chama a atenção é que a cura veio do altar. E um anjo pegou uma brasa viva do altar, com uma tenaz, e tocou nos meus lábios. E ouvi uma voz: eis que a sua iniquidade foi tirada, e perdoados estão os teus pecados. Tem cura do altar para você aqui hoje. Tem cura do altar. Esse ai vai sair de fora, e esse ai vai vir para dentro. Senhor, tem misericórdia de mim. Esse ai agora é para mim, esse ai é de angústia, esse ai é para mim. Eu preciso mudar, eu preciso de avivamento, eu preciso de mudança, eu preciso do fogo do teu Espírito Santo. Vem no teu altar hoje, toca nos meus lábios, toca na minha boca, muda a minha vida, muda a minha história, tira a trave dos meus olhos, me faz enxergar as minhas falhas, os meus erros, as minhas negligências, as minhas omissões, o meu retrocesso, a minha frieza, a minha indiferença. Eu é que preciso mudar, eu preciso mudar, Senhor. O avivamento vai vir quando você reconhecer que é você que precisa mudar e não quem está em volta de você. E a terceira e última visão. Isaías tem a visão do alto. Depois ele tem uma visão para dentro. E qual é a terceira visão de Isaías? Visão para fora. Versículo 8. Pode chegar aqui o louvor. Versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E respondeu Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Visão de avivamento é um conjunto de 3 visões: visão do alto, visão para dentro e visão para fora. Quantos querem avivamento aqui na tua casa? Quantos querem avivamento na sua vida? Visão de céus abertos para você hoje aqui. Segundo, visão para dentro. Eu preciso melhorar. Eu tenho pecado, eu preciso confessar. Eu preciso dar nome para o meu pecado. É na língua, é na língua. É no pensamento, é no pensamento. É na atitude, é na atitude. Terceiro, eu preciso ter uma visão para fora. Eu preciso ganhar vida para Jesus. Eu preciso fazer a obra de Deus. A visão é para fora. Aprenda uma coisa, irmão. Não há chamado sem perdão. Primeiro Deus purifica o pecado, perdoa o pecado, e depois Ele te chama, Ele te envia. Primeiro Deus trata com a gente. Primeiro Ele lida com o nosso coração. Depois Ele nos desafia a abraçar a sua obra. Ele nos dá uma visão para fora. Entenda que todo aquele que foi chamado também é um enviado. Todo aquele que foi chamado é um enviado. Todo aquele que foi reconciliado por Deus através do sangue de Jesus, por intermédio do Senhor na cruz, agora é um ministro. Você agora é um ministro. Você agora é um enviado. Você agora foi automaticamente alistado no exército do céu. Para quê? Para saquear o inferno. Você foi chamado para fora. Olha aqui para mim, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Nós somos pentecostais. Nós cremos nos dons, dom de visão, dom de revelação, dom de línguas, dom de interpretação de línguas, dom da ciência, dom de profecia. Nós cremos. Agora entenda uma coisa, que eu vou falar para você aqui. Você não precisa ter um chamado místico. Vou repetir. Você não precisa ter um chamado místico. Você só precisa ouvir uma voz. Porque Isaías não atendeu o chamado quando ele viu o trono, quando ele viu os serafins.
Isaías não atendeu o chamado quando ele foi tocado com uma tenaz da brasa que saiu do altar. Isaías foi chamado quando ele ouviu uma voz: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías disse: eis-me aqui, eu vou, envia-me a mim. Entenda uma coisa, irmão, não vai vir um anjo para você e falar assim: prega o evangelho para aquele colega que senta do teu lado. Não vai vir um anjo e vai falar assim: ei, chama o teu vizinho para vir para a igreja. Não vai vir um anjo para você, para mandar você falar com o teu pai que existe céu, que existe inferno e que pela graça nós somos salvos. Isso não vem de nós, porque Deus não quer que a gente se glorie, mas vem de Deus. Isso é dom de Deus. Será que você precisa ver anjo descer para você cumprir aquilo que inflama o teu coração? Por uma voz que você já ouviu? Eu não preciso de um chamado místico, eu só preciso ouvir uma voz. E ao ouvir essa voz, eu preciso obedecer essa voz. E quando você ouve Marcos capítulo 16, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Sabe, querido, eu quero desafiar você hoje a ouvir essa voz, pois a necessidade existe. Essa necessidade está nas nossas casas, essa necessidade está na nossa família, essa necessidade está no nosso trabalho, no nosso bairro, na nossa faculdade, no nosso curso. A nossa visão, querido, a nossa visão abre quando eu chego em um grau de maturidade com Deus, que não é somente o que Deus tem que fazer algo por mim, é quando eu começo a entender que Deus espera que eu faça algo por Ele. É esse grau de maturidade. Deus está te chamando: Senhor, já não é mais o que o Senhor pode fazer por mim, mas é o que eu posso fazer pela tua obra, é o que eu posso fazer pelo reino de Deus. Isaías entendeu o seguinte: Senhor, já não é mais aquilo que o Senhor pode fazer por mim, é o que eu posso fazer pelo teu reino. Então eis-me aqui, envia-me a mim. Ei, querido, você é um agente de Deus. Isaías, depois dessa... pega isso aqui, irmão. Isaías, depois dessa palavra, eis-me aqui, envia-me a mim, quando ele se colocou disponível para a obra, quando ele se colocou disponível para fazer a obra de Deus, para sair das quatro paredes da igreja, do templo, porque ele estava dentro do templo. E ele falou: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, me lança para fora. Eclésia é o nome da nossa igreja. Eclesia no original significa chamados para fora. Nós fomos chamados para fora. Aqui não é o ponto de chegada, aqui é o ponto de partida. É aqui que nós vamos sair para pregar o evangelho, para falar do amor de Jesus. E pela disponibilidade de Isaías, Isaías se tornou o profeta messiânico. O que é isso, pastor? Isaías foi o profeta que mais profetizou acerca da vinda de Jesus. Ninguém profetizou mais em Israel do que Isaías sobre o futuro. E aqui eu aprendo uma coisa: quando você se disponibiliza para fazer a obra, Deus te dá visão de futuro. Ih, meu Deus, desceu aqui agora, hein? Ó, quando você se disponibiliza para ir, Deus te fala o que vai acontecer amanhã. Quando você se disponibiliza para ir, Deus te fala: olha, daqui a pouco vai acontecer isso. Eu já estou revelando para você. Porventura, não revelará o Senhor aos seus profetas aquilo que Ele vai fazer? Quando você se disponibiliza para fazer a obra, Deus fala: vou abrir teus olhos espirituais. Você vai enxergar coisa que você não viu, você vai ouvir coisa que você não ouviu, e vai começar a subir ao teu coração aquilo que eu tenho preparado para você. Sabe por que muita gente não vê avivamento? Porque não se disponibiliza para a obra. Isaías falou: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus falou: abre os olhos dele, vou usar ele para falar acerca da vida do meu filho, vou usar ele para essa geração, vou usar ele para que ele fale daquilo que virá, vou dar visão de futuro para ele. Ei, querido, Deus quer te dar visão de futuro.
Deus quer te dar visão de futuro. Levanta a tua mão. Eu vou profetizar sobre a tua vida. Deus quer te dar visão de futuro. Aleluia. Aleluia. Fala com a pessoa que está ao seu lado assim: olha, cuide de quem Deus ama. Fala com autoridade assim, ó: cuide de quem Deus ama. Porque Deus irá levantar alguém para cuidar de quem você ama. Deus ama a vida. Deus ama a gente. Deus ama a gente. Deus ama a gente. Deus quer os perdidos. Deus quer lá fora. Cuida de quem Deus ama. E Deus vai levantar alguém para cuidar de quem você ama. Cuida de quem Deus ama. Cuida de quem Deus ama, meu irmão. Ontem eu estava falando com a minha esposa, Efésios capítulo 5, versículo 18. Quando Paulo fala assim: olha, não vos embriagueis com o vinho em que haja contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Olha aqui para mim, irmão. O que você entende com esse texto? Se Paulo está aqui para você agora e fala assim: olha, enchei-vos do Espírito, o que você entenderia agora? Imagina aqui, não é o Luciano, é Paulo que está aqui. Aí Paulo fala assim: ó, você é a igreja de Éfeso. Paulo está pregando em Éfeso aqui agora. Vocês são os Efésios. Aí eu falo para vocês assim como Paulo: não vos embriagueis com o vinho em que haja contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. O que você entenderia? O que imediatamente você ia pensar? Você pensaria assim, ó: ou você pensaria assim, ó: o que você pensaria? Seja sincero. Paulo está falando: enchei-vos do Espírito. O que você pensa? Vou me encher. Ou você pensaria assim: vou encher. Da mesma forma, você está enchendo. A proposta do texto não é encha-te. É ó, fala do Evangelho. Fala do Evangelho. Propaga o Evangelho. Fala do Evangelho. Fala do Evangelho. Encha os outros. Encha os outros com a presença, com o Espírito. Não é encha-te do Espírito, é enchei-vos uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. É para você encher, é para você soprar. Vou soprar o teu Espírito. Eu sopro o teu Espírito, Senhor. Eu declaro o teu Espírito sobre o meu pai. Eu declaro o teu Espírito sobre o meu irmão. Fala. 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 Sopra, Espírito. Sopra. Esse enchei-vos não é sobre você, irmão. É através de você. Encha quem está do teu lado com o Espírito Santo. Aleluia. Fica de pé em nome de Jesus. Fala com a pessoa que está ao seu lado: você é o Evangelho ambulante. Fala: você é o Evangelho ambulante. Oh, aleluia. Visão para fora, irmão. Visão para fora. Em abril agora nós vamos começar o projeto Amigo de Fé. Amigo de Fé, entenda, querido, o projeto. Amigo de Fé não é você ter um amigo de fé. Você é o amigo de fé. É você que é o amigo de fé para alguém. O cara não conhece Jesus, como é que ele vai ser seu amigo de fé? Você é que é o amigo de fé para alguém. A pergunta é: quem você será o próximo? A gente diz que aquele samaritano, ele era o próximo. Não. Aquele rapaz que estava caído era o próximo. Não. Quem era o próximo era o samaritano. Ele foi o próximo daquele homem. Ele foi o amigo de fé daquele homem. Abriu agora, nós vamos começar o amigo de fé. Deus vai começar a te levantar, sabe aqui, ó, para encher. Você vai encher gente com a presença. Você vai, ó, encher gente com a presença. Você vai começar a encher a pessoa de vida. Você tem visão do alto. E quem tem visão clara do alto, tem visão clara para dentro, tem visão clara para fora.
É a visão do alto que abre a nossa visão para dentro. É a visão do alto que abre a nossa visão para fora. Eu quero visão de fora, por quê? Porque eu me enxerguei. Eu me enxerguei, meu irmão. Entenda uma coisa. Em 2001, eu enxerguei o céu, depois de uma crise. Eu estava em crise, irmão. Crise existencial. Quem eu era, por que eu nasci naquela família, por que eu estava querendo me libertar das drogas e não conseguia, me libertar do cigarro, me libertar da bebida. Eu tive uma crise existencial em 2001. Aquela crise me fez olhar para o alto. Aquela crise me fez olhar para dentro. E aquela crise me fez olhar para fora. Foi no momento de crise que os céus se abriram para mim. Foi no momento de crise que eu falei, eu preciso mudar, eu sou ruim, eu sou pecador. Eu sou viciado em droga, eu sou viciado. Eu preciso mudar. O problema está comigo, não está com meu pai, não está com a minha mãe, não está com as pessoas, o problema sou eu. Eu sou o problema. Eu preciso mudar. Ah, querido, visão clara do céu, visão clara de mim, desembocou em cura, desembocou em perdão. Jesus me perdoou, Jesus me purificou de todo o meu pecado, me lavou, me deu novas vestes, colocou um anel no meu dedo, colocou sandália nos meus pés. Eu voltei para a casa do Pai. E quando eu voltei para a casa do Pai, eu falei, Senhor, eis-me aqui, pode me usar, me usa para a glória do Teu nome, Senhor. Se for para pregar, eu prego. Se for para cantar, eu canto. Livramento, hein, Miriam? Se for para pregar, eu prego. Se for para cantar, eu canto. Mas eu quero ser usado, porque não é mais o que o Senhor pode fazer por mim, mas é o que eu posso fazer pelo Senhor. O Senhor já escreveu meu nome no livro da vida. Eu já tenho a certeza da salvação e da vida eterna. Deixa eu fazer alguma coisa, Senhor. Coloca unção na minha vida, coloca amor por gente, coloca paixão por gente no meu coração, e me usa para a glória do Teu nome.